Olá, queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Bom, eu vou colocar um estudo para vocês aqui, feito pelo pastor Davi Clava, pastor da Igreja Batista, né? Eu fui diácono dele durante 10 anos, pude aprender muito com ele, né? E devido à função, estava um pouquinho mais próximo, porque a igreja era muito grande, e pude aprender algumas coisas com ele. E quando eu cheguei na igreja, obviamente em 1991 eu ainda não estava na igreja, ainda pertencia a outra igreja batista, eu cheguei lá muito depois disso, mas eu cheguei na igreja e as pessoas falavam muito desse estudo sobre anjos. Aí eu fui atrás, consegui, né, o estudo lá, as fitas do estudo, as fitas cassete, e eu tenho essas fitas comigo, e agora com o canal eu resolvi colocar no canal em homenagem, né, ao pastor Davi Clava, em homenagem ao meu antigo pastor. Eu fui diácono dele aí por quase 10 anos, né, e foi muito aprendizado. É óbvio, né, não conseguia conversar com ele no domingo, a igreja era grande e ele chegava em cima da hora para pregar, até de propósito, né, porque muita gente queria conversar e falava as coisas, ele atrapalhava, né, ele ir para frente, a concentração, a ligação, né, a intimidade com Deus. Então, chegava em cima da hora e ia direto para o púlpito para pregar, né? Então, a gente não conseguia conversar, mas eu sabia os dias que ele ia na igreja, sabia os horários que ele ia na igreja, e quando eu queria conversar com ele, que eu tinha a possibilidade, né? Eu estava na rua, trabalhando na rua, ou um dia que eu não tivesse trabalhado, não estivesse trabalhando, eu ia até lá e esperava ele tocar, ele chegava na igreja, já estava ali perto, já começava a conversar com ele, já ia para o gabinete já conversando com ele, né? Então foram momentos muito preciosos. Ele me chamava de Cobrão, e quando ele falava, ô Cobrão, vem aqui, eu sabia que lá vinha bronca, entre aspas, né? E broncas com luva de pelica, né? Eram broncas muito gostosas de serem tomadas. E ele me chamava dessa maneira em alusão à irmã dele, porque eu trabalho no mesmo local que a irmã dele trabalhava, né? E ele tinha muito orgulho da irmã. E quando ele descobriu que eu trabalhava nesse lugar, ele parou de me chamar pelo nome, só me chamava por esse apelido. Era coisa ali entre eu e ele, né? Ele nunca me chamou assim perto de outras pessoas, mas era coisa ali entre eu e ele. E foi muito precioso esse tempo. Então, eu estou colocando esse estudo aqui em 6 partes. Vou colocar a parte 1 agora, e você pode depois ver as outras 5 partes aí que eu estarei postando também. E se delicie, aproveite com esse grande homem de Deus, que hoje sabemos que está diante de Deus, na presença de Deus, cantando salmos, hinos, louvores, não aqueles que nós cantamos aqui, mas cantando aquilo que nenhum homem escutou, que nenhum homem viu, né? Canções diretamente do trono de Deus. Então se delicie com isso, aproveite e não deixe de ver outros estudos, tá bom? A outra coisa, o nosso canal é relativamente antigo, né, mas temos poucos inscritos ainda, porque o nosso objetivo não é ser um canal extremamente popular. Nosso objetivo é abençoar a vida das pessoas. Então compartilhe com seus amigos esses vídeos, compartilhe com seus amigos esse canal, compartilhe com seus amigos esse estudo, faça a sua inscrição aqui no cantinho, né, vai aparecer uma tarjetinha vermelha, aperte ali e faça a sua inscrição para o nosso canal. Dessa maneira você vai estar nos incentivando a continuar com esse trabalho. Nós não temos muitos recursos técnicos, não temos câmeras maravilhosas, não conseguimos fazer edições maravilhosas e também não vou pagar para alguém fazer isso, né? Tudo aqui do nosso jeito, na simplicidade, com o nosso celular, incentive o nosso canal, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vós e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Iniciar o nosso estudo. Eu vou começar pelo fim do meu esboço. Eu vou começar pedindo que abram suas Bíblias no livro, na carta aos Hebreus. Não é capítulo 1, versículo 14 não, que eu vou citar. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Hebreus, capítulo 13, versículo
2. Vamos ver o que está escrito aí? Diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Já começa a coisa quente aí, né? Muitos, não sabendo que eram anjos, hospedaram anjos. Será que este fato se repete hoje? Será que este fato foi para o passado? Então, a nossa palavra hoje, irmãos, é realmente provocar os irmãos, suscitar os irmãos para o nosso estudo. No final, eu vou dar um conteúdo, assim por alto, de tudo aquilo que nós vamos estudar sobre os anjos. Como eu disse, é um assunto muito esquecido, muito ignorado. O próprio autor da carta aos Hebreus diz ali que muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Então pouco também se sabia sobre os anjos. Nós vamos encontrar na Bíblia toda uma farta citação de anjos. Farta. Na palavra de Deus fala-se mais dos anjos do que do próprio Satanás. Muito mais citações. Os irmãos que têm suas Bíblias naquela chave bíblica, basta olhar lá, vejam a palavra anjo. Os irmãos vão ver, e ali não tem tudo. Os irmãos vão de ver quantas vezes aquela palavrinha anjo aparece. E este assunto, ele tem brotado em determinadas ocasiões da história. E depois ele fica como que abafado. E eu creio que nós estamos vivendo uma época agora em que este assunto, e eu vou provar daqui a pouco, este assunto está vindo com muita ênfase. O assunto sobre os anjos, ou quem sabe de uma forma mais abrangente, sobre as coisas sobrenaturais. Fora da Bíblia, nós vamos encontrar, daqui a pouco eu vou citar a Bíblia, fora da Bíblia nós vamos encontrar grandes homens de Deus fazendo definição dos anjos. Afinal, nós estamos falando de anjos, mas quem são os anjos? Sobre que nós estamos falando? Quem são esses anjos? Será que eles existem mesmo? Então, eu vou citar aqui 3 autores fora da Bíblia, depois nós vamos citar a Bíblia, que são considerados de peso, homens de Deus, não é? que fizeram definições acerca dos anjos. Um deles foi o tremendo teólogo João Calvino, aceito em todos os tempos como um grande estudante da palavra de Deus, tremendo. E João Calvino dá esta definição acerca dos anjos: os anjos são distribuidores e administradores, não somente distribuidores, mas administradores da beneficência divina com relação a nós. Eles dão atenção à nossa segurança, encarregam-se da nossa defesa, dirigem nossos caminhos e exercem uma solicitude constante, no sentido de que nenhum mal nos atinja. É uma definição longa dada por João Calvino. O próprio Martinho Lutero, que nós temos até citação no hino Castelo Forte, ele diz assim: o anjo é uma criatura espiritual sem corpo, criada por Deus para o serviço da cristandade e da igreja. O mais recente, Billy Graham, que ainda é vivo, ele chama os anjos como agentes secretos de Deus. Tem até um livro sobre isso. E o que a Bíblia nos fala acerca dos anjos? Qual é a definição que a Bíblia dá aos anjos? Como eu disse, a Bíblia fala aproximadamente 300 vezes sobre anjo. 300 vezes sobre os anjos. Então é uma
farta citação dos anjos. Em Hebreus 1:14, nós temos uma definição acerca do que vem realmente a ser anjo. Então, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Como eu disse, vamos ficar bastante tempo com a Bíblia aberta, né? O último versículo do capítulo 1 de Hebreus diz assim, ele está falando sobre os anjos. É só a gente ver o versículo anterior, o versículo 13, diz: a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que tenha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles, ele está se referindo aos anjos, espíritos. Grave essa palavra, se você puder sublinhar na sua Bíblia, sublinhe a palavra espírito. Os anjos são espíritos, espíritos ministradores, enviados para servir, para ajudar, para auxiliar, para defender, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são espíritos enviados por Deus, da parte de Deus, para ajudarem aos crentes. Se alguém perguntar, aliás, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, pastor, todas as pessoas têm seu anjo da guarda? Então, só por essa definição, isso já seria excluído, porque os anjos são espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. E quem é que há de herdar a salvação? Os crentes, não é verdade? Então, nós temos aí esta definição. Irmãos, nada pode ser dito acerca de anjo a não ser aquilo que está revelado na palavra de Deus. Não há possibilidade de nós querermos estudar este assunto fora da palavra de Deus. Claro que dentro da palavra de Deus existem as experiências que as pessoas têm tido, como Hebreus capítulo 13, o texto que eu li no começo, nos diz que muitos chegaram até a hospedar anjos, isto é, tiveram experiências com anjos não sabendo. Hoje, nos nossos dias, o mesmo fato se repete. Muitas pessoas têm tido experiências que não sabem explicar, e muitas vezes essas experiências dão margem, claro, para muita especulação, mas dão margem para que sejam realmente inseridos aí os anjos. Eu tenho aqui alguns exemplos, e eu vou citá-los. Eu estou dizendo que o nosso primeiro estudo hoje é uma introdução, para que nós tenhamos uma ideia daquilo que vamos estudar realmente com uma certa profundidade. Certa ocasião, um médico de renome, um neurologista, então não era uma pessoa qualquer, porque muitas vezes, irmãos, a pessoa diz assim, ele é um ignorante qualquer, ele não sabe de nada. E este médico famoso, neurologista, depois de um dia estafante, cansativo, ele estava deitado na sua casa, na cama, quando bateram na porta da sua casa. E ele finalmente foi atender, e quando ele atendeu, viu uma criança, uma menina, maltrapilha, quase maltrapilha, vestida de uma forma muito simples, e suplicou àquele médico que fosse ir ver sua mãe, que estava muito doente, estava realmente agonizante. O médico, a princípio, relutou um pouco, mas devido à insistência daquela menina, ele finalmente foi. A menina deu a mão para ele, e no meio da noite, eles enveredaram-se pelo caminho, até finalmente chegar à casa
daquela senhora que estava muito doente. E quando o médico ali chegou, constatou que aquela senhora estava muito doente, ajudou-a, enfim, fez o que deveria ter feito. E depois da consulta, não tendo mais nada, ele disse para aquela senhora: olha, a senhora deve agradecer. Aquela senhora agradeceu muito ao médico, que ela realmente não teria nenhuma condição de falar com qualquer que seja, porque a casa era muito distante. E o médico disse: a senhora não deve agradecer a mim, a senhora deve agradecer a sua filha, por ter me trazido até aqui, por ela ter me procurado a essa hora da noite, ter insistido comigo, ter vindo comigo. A senhora deve agradecer a sua filha. E a médica, e aquela senhora disse: mas que filha? Eu não tenho filha. A minha filha que eu tinha já morreu faz tempo, e eu guardo a roupa dela como uma lembrança, né? E quando o médico foi ver a roupa, era exatamente a roupa que aquela moça, aquela menina usava. Só que aquela roupa que ele pegou estava bem fria, não era a roupa que alguém tivesse usado há poucos instantes atrás. Então isso suscita especulação, claro. Seria aquela menina um anjo do Senhor? Poderia ser. Ou isso seria um caso para o fantástico? Os fatos que nós estamos citando aqui, irmãos, não são, nunca serão fatos simplesmente fantasiosos. São fatos verídicos, tremendamente verídicos. O médico ficou realmente assombrado. Mais tarde é que ele próprio fez esta indagação: será que foi? Certa ocasião, um casal de missionários tinha sido cercado por uma tribo terrível, e aquela tribo queria realmente destruir o casal. Eles não tinham a mínima condição, não tinham telefone, não tinham como chamar ninguém, não tinham o que fazer. E o casal simplesmente trancou a sua casa da melhor forma possível, e o marido e a esposa começaram a orar, orando, pedindo a Deus que agisse, porque eles não tinham nenhuma possibilidade de fazer qualquer coisa. E orando, e de vez em quando eles olhavam e viam lá aquela tribo enorme, era muita gente, todos eles com paus nas mãos, com tudo para destruir, para matar mesmo. E depois de algum tempo de oração, eles foram olhar, não tinha mais ninguém, nenhum índio, não é? Estava mais lá. Eles ficaram assim, sem saber, sem entender por quê. Mais tarde, um ano mais tarde, o chefe daquela tribo se decidiu, aceitou a Jesus. E então, quase que por curiosidade, o missionário perguntou àquele chefe da tribo: escuta, o que aconteceu? Por que vocês não nos mataram? Por que vocês não nos destruíram? Vocês estavam com tanta ferocidade em cima de nós, e nós estávamos vendo que íamos morrer. Disse: mas como que nós íamos destruir vocês? Vocês tinham tantos soldados, tantos seres enormes, vestidos de uma forma tão brilhante em torno de vocês. Nós não tínhamos a mínima condição. E aquele casal de missionários não teve dúvida de dizer que aquela experiência foi uma experiência vivida com os anjos de Deus. Voltamos a dizer, estas experiências, eu vou contar mais algumas, estas experiências dão margem para especulação. Mas eu faço uma outra pergunta: quais os textos bíblicos que não dão margem para especulação? A própria Bíblia em si enseja especulação. A própria pessoa de Deus enseja especulação. Eu sempre digo que o justo não vive pela lógica,
Deus não se agrada da lógica, mas o justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Os anjos são uma realidade na palavra de Deus? São. Constantemente estão sendo citados? Estão. Mas isso não importa em dizer que muitas pessoas estão inseridas dentro de um contexto angelical sem saber, sem saber, porque Hebreus capítulo 13, versículo 2 fala-nos sobre isso, que muitos tiveram encontros, tiveram experiências, chegaram até a brigar. Eu me lembro uma ocasião, há muitos anos atrás, eu estou aqui, vou fazer 18 anos nessa igreja, o irmão Maurílio me citou esse versículo, e ele falou sobre hospedar anjos. Eu confesso que quando ele me fez a citação desse texto lá, eu fiquei meio assim, eu falei, epa, que negócio é esse? Esse homem crê nessas coisas? É impressionante, irmãos, nós vermos, nós constatarmos, porque muitas pessoas acham que a ação, a intervenção dos anjos, ela ficou restrita à era bíblica, no máximo até o Apocalipse, e de lá para cá encerrou-se qualquer tipo de atividade angelical. Quando a palavra de Deus, em momento algum, não deixa nenhuma possibilidade de nós dizermos que o ministério dos anjos está encerrado. Certo vendedor persa, ele era vendedor de livros religiosos, evangélicos, ele estava sendo espionado sem que ele soubesse por um assaltante que queria assaltá-lo, queria roubá-lo, e ficou na espreita durante muitos dias, muito tempo, e finalmente aquele homem foi falar com ele se ele tinha alguma proibição, algum receio de vender os seus livros, e aquele vendedor simplesmente disse, não, eu não tenho nenhum problema, eu posso vender livremente. Então aquele homem disse, mas por que o senhor está sempre com soldados ao seu lado? Eu já tentei tantas vezes, quis tantas vezes assaltá-lo, mas o senhor está sempre sendo escoltado. E aquele homem também ficou sem dizer, mas eu nunca levei soldado comigo, nunca tive nada comigo. Ele próprio nunca havia visto, porque não havia necessidade para ele, mas ele estava sendo visto, observado por outros. Esta é uma experiência que aquele homem teve. Uma ocasião, irmãos, eu já citei esse fato aqui, vou citá-lo outra vez. Há muitos anos atrás, eu ainda era pastor da Igreja Batista em Araraquara, aqui em São Paulo. Muitos anos, aproximadamente 20 anos atrás. Eu confesso que até aquela ocasião, nunca eu havia ouvido falar um sermão, um estudo, seja lá o que for, acerca dos anjos. Nunca. Claro, lendo o nascimento de Jesus, a gente lê acerca dos anjos, anunciando o seu nascimento. A gente lê muita história sobre os anjos dentro da Bíblia, mas eu nunca tinha me detido sobre este assunto dos anjos. E quando eu estava nessa igreja, houve um retiro dos pastores numa cidade chamada Barretos. Nunca mais me esqueço disso, na igreja de Barretos. E o nosso preletor era um homem muito conhecido, muito bem conceituado, Dr. Russell Shedd. Muitos têm a Bíblia chamada Bíblia do Dr. Shedd, quando a Bíblia não é do Dr. Shedd. A Bíblia é a palavra de Deus, mas comentada por ele, sob a sua supervisão. E o Dr. Russell Shedd falou sobre os anjos. Isso há uns 20 anos atrás, ou mais. Quando ele começou a falar sobre aquele assunto, citar exemplos, experiências, mais ou menos, claro, não tanto, aliás, nós vamos falar mais do que ele falou. Falando sobre aquele assunto, eu fiquei, como se diz aí fora, com uma pulga atrás da orelha, com um pé na frente e outro atrás. E ele contando experiências tremendas, como eu acabei de contar algumas aqui. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei mais incrédulo do que crédulo. Eu estava mais desconfiado do que aceitando.
E finalmente eu vim para Araraquara, vim para a minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, é claro que a minha filha que está aqui, a Sandra, era menininha nessa ocasião, criancinha. E sem que eu comentasse nada, absolutamente nada com a minha esposa, porque naquela ocasião a minha esposa não estava nem aí com nada. Não adiantava eu fazer qualquer tipo de comentário acerca da obra espiritual, que não tinha nenhuma ressonância. Mas num dado momento a minha esposa disse assim: olha, você precisa ter uma conversa com a tua filha aí. Eu falei: quem? A Sandra. Eu falei: ué, o que houve? Pequenininha? Mas o caso é que no outro dia eu estava lavando roupa aqui no tanque, e daqui a pouco ela começou a dizer: mãe, olha, é o anjo, olha, é meio azul, não sei o que, até aí começou a citar o que tinha visto lá. E a minha esposa, claro que não acreditou. Mas ela ficou assim, mas foi a experiência tida por ela foi muito real, muito real. E criança, os irmãos sabem como é que é, a criança crê e fala, só que depois também esquece da coisa. E contou essa experiência, e a minha esposa lembrou-se dela, e aí então a curiosidade veio a mim. Falei: quando foi que ela teve essa experiência? Lembrando e tal, e acabou dizendo: olha, foi tal dia, tal hora. Foi exatamente na hora que o Dr. Russell Shedd estava fazendo estudo sobre os anjos, e eu não estava crendo. Essa experiência, claro, que vivida com alguém da nossa família, porque quando alguém fala de outras pessoas, a gente ainda tem uma certa coisa, mas quando a citação é feita por alguém que a gente conhece, né, bem, então eu, a partir daquele momento, eu fiquei balançado, aí inverteu a coisa. Não vou dizer que eu criei tudo, mas se eu estava mais para incrédulo do que para crédulo, eu mudei, aí eu passei a ser mais para crédulo do que para incrédulo. Ainda tinha muitas reservas, como eu estou querendo enfatizar bastante aqui nesse nosso estudo, que existem muitas especulações. Não é pelo fato de a pessoa ver alguma coisa, sentir alguma coisa, de ouvir uma voz muito forte, alguém tocou no seu ombro, e eu creio que os anjos estão ministrando, isso nós vamos ver no nosso estudo, mas não significa que tudo que se diz por aí são anjos. Não significa. Mas muitas vezes, cito novamente Hebreus 13:12, muitos, sem saber, sem perceber, sem cair na realidade, tiveram experiências com anjos e não souberam. É claro que este assunto que eu estou falando sobre os anjos, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, seria tremendamente ridicularizado pela compostura social daquelas décadas atrás. Inclusive, os irmãos saibam, e é só a gente ler os livros teológicos escritos há algum tempo atrás, que os falsos profetas, claro, os profetas verdadeiros não, mas os falsos profetas, com um rótulo de teólogos, eles profetizaram que tudo isso seria desfeito poucos anos mais tarde. Todos os chamados mitos da Bíblia, que a Bíblia teria uma verdadeira varredura, e todas estas coisas, por eles chamadas de mitos, de fantasiosas, não seriam mais aceitas pela sociedade moderna, que era uma questão simplesmente de tempo. E mais tarde, aquelas palavras por eles proferidas iriam receber o respaldo, a aprovação da própria história. Quando na verdade, meus irmãos, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Jamais, em tempo algum da história, nunca houve um período como o nosso, tão voltado, tão preocupado, tão falado das coisas chamadas sobrenaturais. Os irmãos podem constatar isso. Entrem numa banca de jornal, numa livraria qualquer, os livros que os irmãos vão encontrar acerca destas coisas, eu não estou dizendo que todas sejam certas, mas a especulação
Por quê? Porque existe quase que uma fobia. O homem, ele sente uma necessidade, ele talvez não saiba explicar a causa, ele talvez não tenha uma resposta muito lógica, mas ele há de chegar a uma realidade de que toda a humanidade, de uma forma geral, inclusive na Rússia, na cortina de ferro, inclusive na China, nos lugares mais ateístas, em todos os lugares existe uma volta, uma busca, uma ansiedade pelas coisas espirituais, certas ou erradas, mas existe. Os irmãos podem ver aí todo jornal, não existe um jornal que não dedique páginas, espaços voltados para esta face do ocultismo, das coisas espirituais. Existe tanta especulação por aí, dá margem, claro, para muitos especuladores, muitos farsantes, porque eles estão vendo que o homem, de uma forma geral, está sentindo uma necessidade de buscar alguma coisa que ele sente necessidade, talvez não saiba explicar. Então existem os especuladores por aí. Os irmãos veem na televisão os desenhos animados hoje, quase todos eles, não estou dizendo que todos, mas paulatinamente aqueles desenhozinhos infantis fracos, quase todos eles estão sendo substituídos por monstros. Não é gente normal, mas são seres estranhos, coisas terríveis. Os filmes, eles estão aí dominando tudo quanto é fitoteca, não sei, esse negócio que aluga filme aí, é uma coisa tremenda. Quanto filme, quanto os próprios conjuntos de rock, de não sei mais o que, como eles fazem músicas dedicadas ao diabo. Está cheio. Eu não estou falando novidade, os irmãos sabem disso. Sinfonia ao diabo, sinfonias inteiras. Nunca o livro de Apocalipse foi tão divulgado como está sendo divulgado nos nossos dias. Por que isso? Por que nesses últimos tempos isso está acontecendo? Não seria um preparativo para o anticristo? Não seria um preparativo para a besta? Não seria uma forma de ir preparando a mente, o coração dos homens para que eles não ficassem tão chocados diante daquilo que vai se tornar realmente uma realidade? Essas coisas, irmãos, nós estamos vendo hoje. Os irmãos vejam os desenhos que os seus filhos veem. É tudo monstro. O antigamente, desculpe, irmãos, se eu escandalizar alguém, os filmes de bang bang, de mocinho, que eram a dominante das televisões, hoje estão sendo substituídos por coisas terríveis. Quando o camarada, aliás, eu não entendo como é que a gente vê um filme daquele. Eu não vejo aquilo, mas nem para ganhar dinheiro. Acaba de ver o filme, quando desliga, não consegue dormir. Aí telefona para o pastor, ora por mim. Mas os irmãos são testemunhas do que eu estou falando. Eu não estou falando novidades. Aliás, abrindo um parênteses aqui, irmãos, a gente que tem televisão, a gente sempre usa uma expressão: eu tenho televisão, mas eu sei dominar a minha televisão. Será que sabe mesmo? Não está na hora de ser meio radical, não, hein? É só, eu fecho parênteses. Mas o que nós estamos vendo é isto. Só se fala nessas coisas, nas escolas. O que eu vou dizer não é novidade. Escolas aí que os garotos, os alunos começam a botar copo que roda em cima da mesa. Eu sei, porque a minha esposa é professora, ela fala, ela conta da vida. Você precisa ver o que os alunos fazem. E não precisa ser galalau, criança. Há uma tendência, não num determinado lugar, mas mundialmente falando, está se tornando universal. Há uma busca, há uma tentativa de se buscar. E é lógico que estas coisas acontecem também na área angelical.
Nós encontramos isso aí. Hoje em dia, aliás, agora eu vou chocar alguns com o que eu vou concluir com essa frase. Hoje em dia fala-se mais no diabo do que nos anjos. Por que pastor, o senhor está falando diabo e anjo? Por que o senhor não fala diabo e Deus? Porque o diabo é um anjo. Eu vou falar, não hoje, mais tarde eu vou falar sobre o diabo, dentro do assunto dos anjos. Por que se fala mais em diabo do que nos anjos? Cresce mais no diabo do que nos anjos. Não se espantem, existem crentes que creem muito mais no demonismo, no satanismo, nas obras de macumba. Eles creem muito mais do que nos anjos, que são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servir os que hão de herdar a salvação. Assim como Deus se vale dos seus anjos para o bem do seu povo, Satanás se vale dos seus anjos, que são os demônios. Antes todos, eu não posso antecipar a matéria, antes todos estavam no mesmo lugar, porque todos os anjos são criaturas de Deus, foram criados por Deus, não são eternos como Deus, são criados por Deus. Então, assim como Deus manda esses anjos para servir, para auxiliar, para defender, para proteger os seus escolhidos, aqueles que hão de voltar, Satanás manda os seus demônios para matar, roubar, destruir. E muitos creem mais nesta obra do diabo dentro das igrejas do que na obra, no ministério dos anjos. Infelizmente isso é uma realidade. Eu não estou dizendo novidade, eu estou só ressaltando. Como nós deveríamos então nos comportar diante de uma situação dessa? O que nós devemos, irmãos, é conhecer as Escrituras, é conhecer acerca da obra de Satanás, mas saber que existe uma obra superior, que é a obra dos anjos. Irmãos, depois que nós completarmos este estudo, os irmãos, eu tenho certeza que jamais os irmãos continuarão sendo os mesmos. Quando os irmãos, pela palavra de Deus, se conscientizarem de quem são os anjos, como eles agem, o que eles fazem, qual é a atividade deles na sua vida, jamais os irmãos poderão continuar sendo os mesmos, de hipótese alguma. A menos que entre aqui, ouça e finja que não ouviu. Mas nós precisamos saber. Agora eu vou formular algumas perguntas nesse finalzinho aqui, mas para os irmãos verem quão fundo nós vamos. Nós vamos entrar fundo aqui. Afinal, quem são eles, os anjos? Eles ficam só para o passado? Será que são personagens que somente aconteceram no passado? Eles são realmente reais? Eles existem ou são produto de uma fantasia? Será que eles foram realmente criados por Deus? Será que eles têm a capacidade de reabilitar o homem? Será que eles podem ser visíveis ou invisíveis? Será que eles podem ser vistos? Eles devem ser adorados? Em que se diferem os anjos dos homens? Qual é a diferença? Quais são as diferenças principais? Será que os anjos são oniscientes? São onipotentes? Qual é o seu poder?
até onde vai o seu poder, o seu conhecimento? Será que eles agem sempre certo? Eles conhecem a verdade na sua totalidade? Não há possibilidade de eles falharem? Será que os anjos cantam? Glória, glória, os anjos cantam, mas não são espíritos. Ora, se eles cantam, é difícil para nós conciliarmos um espírito cantar, porque pela nossa lógica só pode cantar aquele que tem garganta. Nós vamos ver isso aí. Será que os anjos têm hierarquia? Será que lá no céu existe alguém mais do que outro? Será que o arcanjo é mais do que o anjo? Será que o anjo é mais do que o querubim? Será que o querubim é mais do que o serafim? Se existem esta escala de valores, quais são os tipos que estão conosco? Será que são os serafins? Será que são os querubins? Será que são os arcanjos? O que falar sobre Miguel e Gabriel? Quem são eles? A Bíblia fala tanto sobre eles. Não fala num termo, num nome genérico, mas específico. Que função, afinal das contas, esses dois personagens angelicais têm? Será que eles podem vir a nós também? Será que eles são oniscientes, onipotentes? Qual é a sua força? Qual é a diferença dele para os outros dentro de uma certa hierarquia? Qual é a função que eles têm conosco? Nós também queremos falar sobre Lúcifer e a rebelião angelical. Nós sabemos, nós conhecemos, a palavra de Deus nos fala, que muita gente não comenta sobre isso. O que significa a palavra Lúcifer? Como é que aconteceu essa rebelião? Qual o resultado dessa rebelião? Qual é a proporção dos demônios? Será que existe mais anjo do que demônio? Quanta coisa para a gente ver. O auxílio dos anjos hoje a nós, de que maneira pode acontecer? Nós podemos conversar com o anjo, nós podemos fazer uma oração ao anjo. Será que existe isso? Será que eu posso ficar pedindo ao anjo? Eles realmente velam por nós? Temos o nosso anjo da guarda? Será que o crente tem o seu anjo da guarda? O seu particular, hein, irmão? Ou tem um rodízio? Hoje é um anjo, amanhã é um outro? Ou cada um tem o seu particular? Será que existe tanto anjo para tanta gente assim? E quando a pessoa morre, o que faz com aquele anjo que era dono daquela pessoa? Volta para o céu, já que o outro foi para o céu também? Será que ele não pode ser usado para outra pessoa? Existem respostas na Bíblia sobre isso? Ou nós teríamos que simplesmente fazer especulações? Será que os anjos exercem justiça? Será que eles podem ter a capacidade de destruir alguma coisa? Uma destruição física? Será que eles têm essa capacidade? Será que eles têm a capacidade de curar? Se eles têm a capacidade de destruir, será que eles têm a capacidade de construir? Vamos falar também sobre os anjos de Jesus. A diferença entre o anjo e o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é um anjo? Será que é um arcanjo? Será que o seu ministério coincide com o ministério dos anjos? Olha, irmão, quanta coisa, hein? Nós vamos destrinchar isso tudinho aqui. Eu já tenho os títulos aqui todinhos, né? Os anjos no cumprimento das profecias. Será que eles intervêm na história para que as profecias se cumpram?
Será que eles têm algum papel dentro dessas profecias? Qual é o papel dos anjos na morte do crente? Eu fiz uma referenciazinha muito breve domingo passado, não é? Quando Lázaro morreu, como é que ele foi para o céu, hein? Alguém pode me dizer como é que Lázaro foi para o céu? Levado pelos anjos. É. Será que não há possibilidade? É claro, irmãos, com todo respeito eu falo isso. Será que sem os anjos alguém não poderia errar? O espírito do crente erra aí, fica vagando por aí, não acha a porta? Nunca foi, não conhece o caminho? Não é verdade? Será que os anjos fazem isso? Como eles fazem isso? Qual é o percurso? E aí eu entro no Rex Humbard, né? Vida após morte. Qual é o percurso que eles traçam para alguém ir para o céu? Afinal, onde é que fica o céu? Esse é um outro assunto que eu quero. Não quero não, esse assunto é sobre o céu. Eu falei para minha esposa, eu estava estudando isso aí, né? Aí a Aline disse assim: Davi, mas você também arruma cada coisa. Eu falei: bem, eu ainda preciso fazer 2 estudos aqui. Eu vou fazer um estudo sobre o céu e um estudo sobre o inferno. E é claro que nisso aí vai entrar o Hades, que é outro assunto difícil. Mas qual é o trajeto que a alma faz para ir para o céu? Por onde? Existe alguma coisa, alguma citação bíblica sobre isso ou é mera especulação? Existe, irmão. Tudo que eu estou fazendo a pergunta aqui, existem respostas bíblicas. Será que os anjos interferem? Eles têm alguma ação na obra da salvação? Será que eles fazem alguma coisa na obra da salvação? Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram eu orar pedindo: Senhor, cerca esta igreja com os teus anjos. Para quê? Para quê? Para que as pessoas que aqui estão possam estar livres para ouvirem a palavra da salvação. Então existe, né? O que quando aliás, eu estou entrando aqui um pouquinho, mas eu já estou preocupado com a hora aqui. Quando um crente, quando uma pessoa aceita Cristo, qual é o papel do anjo naquele momento? O que o anjo faz quando uma pessoa aceita Jesus? Canta, louva, vibra. Será, meu irmão, que quando o irmão sair daqui, ou a pé, ou de ônibus, ou pegar o seu carro, né? O irmão andando por aí, será que existe um anjo ao seu lado? Para ele agir em seu favor, o que ele precisa? Para ele livrá-lo. Mais uma perguntinha: os anjos brigam com o demônio? Será que eles... Hein? Bom, aí nós vamos citar muito Daniel, viu? Daniel 10. Aliás, é tremendo, lá de 8 a 10. Não quero antecipar nada. Mas será que existe isso? Será que existe uma disputa entre os anjos e os demônios por nossa causa? O demônio quer pegar e o anjo não quer deixar. Será que eles brigam por nossa causa? Existe isso? De que maneira? Os irmãos estão vendo quanta coisa que muita gente não sabe, nem nunca ouviu falar? Porque nós temos uma tendência, irmãos. Por exemplo, eu tenho uma tendência: eu não como aquilo que eu nunca comi. Eu conheço gente, a minha esposa é exatamente o contrário de mim. Ela gosta de comer o que nunca comeu, quer provar como é que é. Não sei quantos baianos tem aqui. Lá em Salvador tem aquele restaurante lá no Pelourinho, né? Tem não sei quantos pratos, é tanto nome doido lá de baiano lá, né? Acarajé, vatapá, caruru, não sei o que, né? Eu quando vi aquela
pilha de prato assim. Ah, não tenha dúvida, eu fui no arroz com feijão, o frango, o que eu sei. E quando eu olho pensando que ela está junto comigo, lá vem ela, pegando uma colherzinha de cada coisa, uma colherzinha de cada coisa. Fez um prato cheio. Falei, você está louca? Ah, eu quero provar. Nós temos uma tendência, irmãos, e é bom a gente saber isso. Talvez você não saiba explicar, mas ela existe. Nós temos uma tendência de não comer o que não sabemos. É claro que muitos aqui comem, mas a tendência é não comer o que não se sabe. A menos que você já ouviu alguma informação, né? Um baiano já chegou para você e disse, não, vatapá é bom, eu gosto. Você nunca comeu, então você quer provar porque ele disse que é bom. Mas se você nunca tivesse comido, não soubesse o que era, você não ia comer não. Pelo menos teria dentro de você uma tendência para não comer. A mesma coisa acontece na área espiritual. Nós temos uma tendência de não crer naquilo que nunca ouvimos. Há uma tendência. Um assunto que você nunca ouviu falar, por exemplo, sobre os anjos. Você não entende muito, você nunca ouviu, você nunca pesquisou, você nunca se preocupou, você nunca experimentou. Então a sua tendência, a priori, é botar barreira. Ah, não vem com essa não. O pastor contou umas histórias lá que você fica lá para a fantasia dele. É uma reação, não existe maldade. Não é a pessoa ser ruim, não, é uma dificuldade que a pessoa tem, que é normal. Então, irmãos, na sequência do nosso estudo, nós vamos, eu disse algumas coisas aí, alguns títulos, né, alguns assuntos, nós vamos abordá-los. Haverá, da parte de alguns, não de todos, uma tendência de bloqueio. Irmão, eu vou lhe dar um conselho ao encerrar. Ore a Deus, peça a Ele sabedoria, para que o irmão esteja com o seu coração aberto para a verdade. Por isso é que eu peço que o irmão sempre traga a sua Bíblia. Mas eu comecei a fazer uma pergunta e acabei não cortando pela metade. Quando o irmão sair daqui, a pé ou de ônibus ou de carro, seja lá o que for, há um anjo ao seu lado? Ou não? Um ou dois? Não, pastor, um eu acho que tem, mas dois eu já acho que, não sei, 2, 3. Ou tem um batalhão? Estas perguntas, irmãos, nós temos que ter uma resposta pela palavra. Muitas vezes a pessoa faz uma citação da Bíblia errada. Por exemplo, quando Pedro esteve preso e a igreja estava orando por ele, e ele estava liberto e foi lá na igreja, e ele disse que era Pedro, bateu na porta, né? Os irmãos conhecem o fato. E as pessoas vieram e viram que era Pedro, mas o que eles pensaram? Que era o quê? Era o seu anjo. Não foi isso? Ah, então pastor, cada um tem o seu anjo. Porque os discípulos disseram isso. Mas os discípulos também disseram uma outra coisa, irmão, que o irmão não pode se basear nisso não. Quando Jesus estava andando por cima das águas, os anjos disseram para que Jesus era o quê? É um? Ah, então Jesus é um fantasma. Os irmãos estão vendo? Os irmãos estão vendo? Nós precisamos, irmãos, ter uma sabedoria santa, ungida, para entendermos as coisas espirituais. Eu não quero, irmãos, que nós saímos daqui simplesmente aumentados no nosso conhecimento bíblico. Eu não quero isso, irmão, senão eu estou perdendo tempo aqui. Não quero isso. O meu propósito, todo o meu coração não é esse. O meu propósito é que os irmãos tomem conhecimento daquilo que Deus quer dar para o irmão, daquilo que o irmão tem direito, daquilo que o irmão pode usar.
Tem muito crente sofrendo sem necessidade de sofrer. Então isso é importante, esse estudo. Quando nós encerrarmos este estudo, pelo menos eu assim penso, eu tenho certeza de que nós seremos diferentes. Seremos diferentes. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. Dai lugar, irmão, dai lugar, irmão, deixa o anjo do Senhor te visitar. Dai lugar, irmão, dai lugar, irmão, deixa o anjo do Senhor te visitar. Eu não posso deixar os irmãos saírem daqui sem uma resposta. Eu fiz a pergunta, eu acho que até é uma maldade não responder. Irmão, o anjo, ele age na sua vida. Preste atenção a isso, para o irmão já levar alguma coisa. Quando o irmão autorizar, com a sua vontade, através da sua boca. Claro, uma pessoa de coma, uma pessoa que não pode falar, que ela não vai falar. Mas quando o irmão der autorização, o anjo não violenta. E nisso ele se assemelha muito ao Espírito Santo. Ele não violenta a sua vontade. Muitas vezes ele não intervém quando ele gostaria de intervir, porque você não autorizou. Entendeu? Entenderam? Vou repetir. O anjo age quando você manda ele agir. Entendeu? Claro, quando você mandar ele agir para uma coisa certa. Você não vai mandar ele agir, aí ele não obedece. Ele é muito educado. Ele tem uma super educação, porque ele recebeu uma recomendação do Pai para agir somente mediante a nossa ordem. Leve essa informação. Leve essa informação. Pelo menos já é alguma coisa que vai ajudar a você. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Como eu disse, hoje foi simplesmente uma introdução. Fiz questão de fazer uma visão panorâmica de tudo aquilo que nós vamos estudar aqui. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos colocar essas vidas, cujos nomes estão ali naquele quadro, nas mãos de Deus. Creio. Se eu não cresce, eu não estaria aqui. Cremos que o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. Quem é que responde a nossa oração? O anjo ou é Deus? Claro que é Deus. Vamos orar. Pai querido, é bom aprendermos a ouvir a Tua voz. É bom sentir em nosso espírito a alegria do Teu Espírito. É bom entendermos em nosso espírito a aprovação do Teu Espírito. Pai, ensina-nos estas coisas. Ensina-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito, a Tua palavra,
porque foi o teu Espírito quem inspirou os homens a escreverem o que nós temos hoje. O autor foi o Espírito Santo de Deus. Pai, nós te pedimos que a tua palavra não seja uma mera informação bíblica. Não queremos simplesmente ficar no conhecimento, meu Deus, mas queremos aprender e praticar a tua vontade, a tua palavra. Senhor, tira de nós, do nosso coração, todo o entrave, meu Deus. Para uns o entrave é diferente de outros, muitas vezes por causa da própria experiência. Mas, meu Deus, a nossa oração feita em nome de Jesus é que todos os entraves, todas as barreiras sejam retiradas agora. Nós oramos em favor destas vidas cujos nomes estão ali naquele quadro. Nós estendemos a nossa mão, Senhor, num ato de fé. Pai, ali estão vidas que precisam de Ti. Eu sei que Tu estás ouvindo a nossa voz, e estas vidas precisam de Ti, meu Deus. Então, ó Pai, nós queremos entregá-las, uma por uma, nas Tuas mãos, na certeza de que Tu não hás de encolher as Tuas mãos, na certeza de que Tu hás a atuar nestas vidas, com poder e graça. Ó meu Deus, o nosso papel é entregar, é falar, é colocar nas Tuas mãos, porque o Senhor Jesus nos ensinou isto. Nós não recebemos porque não pedimos, então estamos Te pedindo para receber. Pedi e recebereis. E nós estamos Te pedindo em nome de Jesus, em nome do Teu Filho, em favor dessas vidas. Ó Pai, agora quando sairmos daqui, sairemos tranquilos, satisfeitos, porque fizemos a nossa parte. Agora elas estão nas Tuas mãos. Depende exclusivamente agora da atuação do Teu poder. Utiliza-te de nós, ó Deus, orientando-nos, dando-nos a sabedoria. Pai, que ao sairmos daqui, nós saiamos plenamente convencidos pela Tua palavra, que os Teus anjos nos rodeiam e não nos deixam sucumbir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.